Senhor, põe no outro lá, um ali na porta e outro no altar. Aleluia. Quem achou a palavra do Senhor nessa noite? Amém. Isaías capítulo 35. Qual é o tema da campanha de sexta-feira? Acendendo a candeia. Amém. Amém. Diz assim a palavra do Senhor: o deserto e os lugares secos se alegrarão disto, e o ermo exultará e florescerá como a rosa, abundantemente florescerá e também regozijará de alegria, e exultará a glória do Líbano. Se deu-lhe a excelência do Carmelo e Saron, e eles verão a glória do Senhor e a excelência do nosso Deus. Confortai as mãos fracas e fortalecei os joelhos trementes. Dizei aos turbados de coração: esforçai-vos, não teimai-vos, e eis que o vosso Deus virá com vingança, com recompensa de Deus, e ele virá e vos salvará. E então os olhos dos cegos serão abertos e os ouvidos dos surdos se abrirão. E então os coxos saltarão como servos, e a língua dos mudos cantará. Porque as águas arrebentarão no deserto, e ribeiros no ermo, e a terra seca se transformará em tanques, e a terra sedenta em manancial de águas, e nas habitações em que jaziam os chacais haverá ervas com canas e juncos. E ali haverá um alto caminho, um caminho que se chamará o caminho santo. O imundo não passará por ele, mas será para aqueles, os caminhantes, até o mesmo os loucos não errarão. Podeis assentar, amada igreja. Curva sua cabeça mais uma vez. Pai querido, Pai amado, neste momento nos entregamos a Ti a Tua santa e gloriosa palavra diante do Teu altar. E a minha oração é que o Senhor fale, não te cales, que o Senhor venha abrir sobre nós a porta da Tua palavra, que é revelada através do céu. E que nesta noite, Pai, os Teus filhos e as Tuas filhas possam receber de Ti vida nova em Cristo Jesus. E nós Te louvamos. Ah, Senhor, que o Senhor cresça, que eu diminua, que eu desapareça, mas que a Tua glória resplandeça neste lugar. E nós nos alegramos em Ti, em nome do Senhor Jesus. Amém. Aleluia. Amados, a palavra do Senhor em Isaías 35, ela vem trazendo uma menção da restauração de um povo exilado. A palavra de Isaías 35 diz que há uma grandeza revelada a nós, uma grandeza essa, glória essa, revelada de um reino messiânico. Nós sabemos que Isaías é um dos profetas messiânicos
que antes mesmo, bem antes do firmamento, aleluia, de Jesus sobre a terra, da vinda de Jesus, Isaías já era tomado pela palavra de Deus para anunciar sobre o Filho de Deus. Então agora nós vamos estar diante de um povo decadente, diante de um povo exilado, o povo que tinha sido levado à Babilônia pelo exílio ao servir o rei Nabucodonosor. Só que agora volta para as terras prometidas, um povo, aleluia, livre e liberto do cativeiro. E este povo precisa entender que além daquelas terras, existe um reino que não pode ser firmado apenas em terra. Existe um reino que não se baseia apenas em terra. Não, a palavra dele começa na terra, mas ela continua além dos firmamentos da terra. Palavra essa que fala do reino de Cristo. Palavra essa que traz sobre o coração daquele povo, sobre o nosso coração, a esperança de uma nova vida após o cativeiro. Porque os cativeiros, os momentos de prisões trazem sobre todo o exilado marcas. Porque todas as vezes que passarmos por uma prisão, independente do estágio dela, todo prisioneiro vai adquirir marcas. Agora nós vamos ver um povo que era exilado, recebendo da mão do teu Deus uma liberdade. E agora o que este povo faz com essa liberdade? O povo estava acostumado ao exílio, então agora o povo, por causa do pecado, por sofrer o exílio, Deus permite ou os entrega na mão de Nabucodonosor a passar 70 anos no cativeiro. Então, dentro deste cativeiro, este povo vai adquirir lições, este povo vai adquirir marcas, este povo vai adquirir regras, costumes. Este povo, eles vão se nacionalizar dentro de uma nação a qual eles não pertencem. Porque, amados, um cativo sempre vai trazer dentro de si vestígios da prisão que ele passou. Uma vez que ele não prioriza a liberdade, ele vai sempre estar em decadência. Por quê? Porque quando nós não priorizamos a libertação que Deus nos deu, aleluia, é bem provável que em todo tempo o adversário certamente para dizer: no passado, quando tu me servia, tu não sofria. Quando tu me servia, tu tinha posse. Quando tu me servia, tu tinha dinheiro. Olha como tu é próspero. Quando você não sabe cuidar da libertação que você recebe, as marcas do cativeiro começam a inflamar as cicatrizes que ela causou em você. Só que nesta noite, aleluia, nós temos uma palavra do profeta Isaías, e ele começa a dizer que no deserto, você sabe o que é deserto, meu querido? Deserto é um estágio onde nós não queremos estar, é um estágio onde nós não adquirimos posse, é um estágio onde o homem muitas das vezes não tem nenhum valor. Deserto se chama privação ou provação. E nesse deserto é bem comum o homem passar por dificuldades, porque no deserto não vai ter fonte de águas para você beber. No deserto não vai ter comida para você comer na hora que você quer.
Mas se você está em Cristo Jesus, nesse deserto pode até haver dificuldade, mas todo dia tem uma provisão do céu. Agora Isaías está dizendo: desertos e os lugares secos se alegrarão. Ele está olhando para aquele povo que volta do cativeiro e já não sabe mais o que fazer com a liberdade. Então a primeira coisa que eles vão fazer é cuidar da vida própria. Porque a libertação, quando recebe-se, quando ela é recebida, é um poder entregue nas tuas mãos. E este poder vem selado com livre-arbítrio. É uma carta de recomendação que traz um diagnóstico de tudo que você já passou. E este selo vem livre-arbítrio. Aqui você tem o livre-arbítrio em adorar. Aqui você tem o livre-arbítrio em glorificar. Aqui você tem o livre-arbítrio em escolher a vida que você quer viver após o deserto. Só que aqui tem uma promessa, aleluia, do profeta, que ele está dizendo: deserto vai fluir. Que tempo é esse em que o deserto flui? No final da jornada. Não, eu vou desenhar. No final da caminhada com Cristo. Vou falar na terceira linguagem: no fim de todos os tempos, onde eu e você alcançamos a promessa de Cristo. Glória a Deus. Quando o profeta diz deserto, lugares secos vão se alegrar, é Deus dizendo na boca de Isaías: a tua provação está chegando na reta final. Então não é tempo de estremecer. Por quê? Porque enquanto você se estremece, você perde ali a melhor sensação, ou talvez a melhor fase em respirar a promessa e a palavra de Deus. Aqui está um profeta dizendo: não é sobre o que você passou, é sobre o que Ele te prometeu. Amém. Não é sobre o que você está passando, é sobre o que está chegando. Porque depois da estação do verão vem o outono. As folhas caiu, a árvore está murcha, está seca, está quase sem vida. Mas de repente vem o inverno. Então você não achou o cobertor para te aquecer. Então você não encontrou pessoas que cuidassem como você queria. E você foi ficando nesse deserto, adquirindo marcas. Você foi passando a dificuldade, a qual nós chamamos no linguajar empurrando a barriga. Você foi empurrando essa situação, aleluia. E de repente você descobre que no inverno está tão difícil de movimentar. O frio está tão intenso, parece que a chama está apagada, parece que a candeia perdeu o seu brilho. Mas de repente vem uma nova estação. É Deus dizendo: chegou o tempo de cantar. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. Chegou o tempo de cantar. Glória a Deus. Aleluia. Porque você vai aprender a cantar antes de botar o pé para fora do deserto. Porque é dentro do deserto que você recebe a libertação. Você não está entendendo, pastora, como eu posso contar se a minha vontade não é permanecer do lado? Como eu posso cantar se a minha vontade não é permanecer dentro da casa? Como eu posso cantar se a minha vontade é
situação. Deus está dizendo nesta noite: até aqui tu não tinha força e nem domínio, mas agora sou eu cumprindo a minha promessa. Tu vai cantar diante desta situação. Glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Oh, Jesus maravilhoso. É Deus dizendo assim: eu te revigoro, eu te sustento, eu te levanto. Aleluia. Glória a Deus. Deus dizendo à igreja que a igreja não vai cantar fora, mas dentro da tribulação. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. O momento em que o noivo vive não é fora do deserto, é dentro. Não espere que Deus se manifeste para você dentro de outro lugar, se não for no deserto. É no deserto que conhecemos Jesus. É no deserto que conhecemos o poder de Deus. Sabe o que Deus está dizendo? Esta aflição, esta luta, esta angústia é para mim me apresentar a você. Glória a Deus. Aleluia. Você está debatendo com o teu eu em dizer: não vou aceitar a situação, não vou continuar dessa forma. Mas Deus está dizendo: eu estou usando essa situação, porque dentro desta serra seca vai fluir rios. Dentro deste deserto as águas submergerão esta situação, porque até quem não quer vai querer, até quem não adora vai adorar. Deus dizendo: eu estou trazendo algo novo. Glória a Deus. Oh, Dentro do aleluia. deserto, Aleluia. Glória a Deus. Vamos ver. dentro da aflição, dentro do cativeiro, Ele está se revelando. O povo é livre, mas não sabe adorar com liberdade. Aleluia. O povo é livre, mas não sabe viver a liberdade que recebe. O povo é livre, mas não adora quem liberta. Aleluia. Então correm por conta própria, vivem de conta própria e espera por quem? Pelo noivo, de qualquer maneira. Quando sai do exílio, o povo de Jerusalém começa a construir para si o que? Casas. Começa a construir para si o que? Sonhos, projeto. O povo quer ser autossuficiente. Esquece que aquele que os levou para a mão do opressor teve poder de trazer de volta. O amor é grande, leva para ser provado, para aprovar no final aqueles que suportam. Glória a Deus. Aleluia. É só para quem suporta. Aleluia. Coroa da vida é só para quem permanece. Aleluia. Salvação é só para quem fica. Não é para quem dá uma passadinha na casa do Pai. Não é para quem dá uma voltinha. Coroa da vida é para quem fica. Glória a Deus. Aleluia. Fica em Jerusalém, até que do alto seja revestido de poder. Glória a Deus. Aleluia. A promessa é até o fim dos tempos. A promessa não se faz em momentos, porque Jesus não te escolheu como amante. Quem vive de momentos é amante, é namorado. Jesus te chamou como esposa de Cristo. Amém. Glória a Deus. A igreja, Aleluia. nós, igreja, somos esposa do Cordeiro. Aleluia. Não é para viver de amantes. Não é para viver de tempos bons, não. É para viver em todo o tempo. Glória a Deus. Aleluia. É o casamento, é na saúde, na doença, na riqueza, na pobreza. E ainda tem o firmamento que diz: até que a morte. Esta aliança que um homem e uma mulher fazem com Deus. Não se trata em servir quando tudo vai bem. Não se trata em adorar quando quer. Se trata em honrar a aliança. Porque a aliança não se quebra, independente da situação. Tá chovendo canivete em casa, o filho tá doente, a filha tá possessa, endemoniada, mas ela chega diante de Jesus e diz:
cura a minha filha que está miseravelmente doente. Lembra da mulher cananeia? Agora Isaías está dizendo àquele povo: ei, olha o versículo 2: e abundantemente florescerá também, e regozijará. Deus está dizendo que plantou-nos no meio do deserto, porque Deus não depende de estação para fazer o que Ele tem para fazer na minha e na tua vida. Ele está dizendo: eu estou te plantando na improbabilidade. Aleluia, glória a Deus. Você sabe o que é improvável? É quando todo mundo diz para você: não vai conseguir, não vai alcançar, não vai ser, não vai aguentar. É alguém olhando a situação que você passa e dizendo: vai deixar tudo para trás, não vai suportar este casamento, não vai aguentar pagar a faculdade. Mas Deus está dizendo assim: florescerá abundantemente dentro desse deserto. Não é sobre o meu e o teu conhecimento. Não é sobre a minha e a tua estrutura. É sobre a palavra. É sobre aquela que nos faz livre. É sobre aquela que quebra correntes. É somente ela que tem o poder de curar, salvar, libertar. A palavra, a palavra, a palavra. É sobre aquela que traz vida. É sobre aquela que edifica a casa. É sobre aquela que restaura relacionamento. A palavra, Glória a Deus. vai florescer. Está dizendo Isaías: diga ao meu povo, vai florescer. Agora já não vão estar mais em cativeiro. Agora chegou o tempo de cantar. Vai descer água sobre este deserto. É Deus dizendo: vou preparar a terra para receber a boa semente. Quem crê nessa palavra? Quem crê nessa palavra? Aleluia. Quem te promete não é o homem. Quem te promete é o Rei dos Reis. Quem te promete não é a terra, é o céu. Oh, aleluia! E as situações chamadas fragilidade é só para te dar dependência dele. Isaías diz: e regozijará de alegria e exultará na glória do Líbano. Se lhe deu em excelência no Carmelo, como a rosa de Saron. Aleluia, glória a Deus. Eu acho lindo que para plantar, eu acho lindo que estas plantas, você sabe como é o cultivo desta planta? Para se produzir, ela tem menos que 30 centímetros. E ali a produção dela é exatamente desta maneira. Ela não se dá em terra firme e nem em terra seca. Ela fica sobre uma terra ali amontoada sobre os teus pés, sobre as tuas raízes, aonde as raízes dela têm liberdade para se aprofundar. É Deus dizendo: este deserto está te dando liberdade para me conhecer, porque o lugar que eu tenho te plantado não é lugar de escravidão, é lugar de liberdade. É por isso que alguém olha para você e diz: é muito frágil porque não está plantado numa terra firme. Deus está confundindo o adversário nesta noite para te dizer: enquanto eu te dou liberdade sobre aquilo ou sobre o local que eu tenho te plantado, eu te dou força para crescer, eu te dou raízes, eu te dou beleza, eu te dou perfume, eu te dou essência. Deus traz alegria para a tua vida. Aleluia, glória a Deus. E se alegrará e regozijará, ou seja, regozijar, irmãos, está além do que se alegrar. Alegrar um sorriso que pode ser instantâneo
e ao pausa de 2 segundos sorrindo, você pode se trancar ou se reprimir, mas regozijar é um contentamento que não vem de fora, mas vem de dentro. É por isso que o diabo não entende a gratidão que você tem por Deus. É por isso que o diabo não entende. Está passando luta, mas saindo para a igreja. Está passando luta, mas está adorando. Não é por causa de você, é por causa da palavra, da promessa. É por causa dele. É Deus dizendo assim: eu estou te preparando em um lugar aonde você tem liberdade para crescer, mesmo que seja em processos lentos, mesmo que seja para crescer uma estatura pequena, mas tem poder para mudar o ambiente. Oh meu Deus, Glória a Deus. não, você não está entendendo com a glória de Deus que habita em você. Você não está entendendo que vós sois a glória, meu Deus do céu, da segunda casa. Oh meu Deus, você não está entendendo. Aleluia, no princípio ele é o verbo se faz carne. Agora o Espírito não está andando apenas em Jesus, ele sobe para o céu e nós somos o segundo templo a qual o Espírito habita. Dá para você entender isso aqui? Deus dizendo: essa situação não vai te matar, porque em você há o meu Espírito, em você a minha promessa, e em você a minha palavra. Se há a palavra de Deus sobre a minha tua vida, não tem demônio que vai destruir aquilo que Deus disse que vai fazer. Só que dentro desse deserto, as promessas não chegam no teu tempo e nem no meu. Dentro desse deserto não chega na nossa hora. Dentro deste deserto ela tem endereço, ela tem dia, ela tem hora. E qual é o tempo? O tempo é o tempo de conhecimento. O tempo é o dia que eu e você decide se entregar para Ele. A hora é o dia que nós decidimos adorar. Eis que estou à procura de verdadeiros adoradores. E aonde posso adorar? Os meus avós, os meu pai diz: adora no monte. Mas aonde posso? Jesus vai dizer: em verdade vos digo. Glória a Deus. Aleluia. Porque eis que estou à procura de verdadeiros adoradores. Então não é sobre o lugar, é sobre o que você carrega dentro de você. O lugar influencia tanto a alavancar quanto a desistir, mas Jesus diz: o meu Espírito, a minha graça não está mais em qualquer maneira, em qualquer lugar, está sobre vós. Vai suportar o deserto, vai criar raízes, vai receber essência de Saron, vai receber essência de rosa, vai brilhar na tua casa, vai brilhar no teu trabalho, na tua faculdade, independente de quem acredita em você. O céu te possibilita a viver um novo cântico nesta noite. Aleluia, Jesus. Aleluia, glória a Deus. Só quem acredita. Só vive quem acredita, só vive quem confia, só vive. Ei, Isaías está dizendo: o eterno, o Messias trará para nós uma nova esperança de vida. Só que não é vida terrena, é vida celestial. Está convidando o povo para adorar, está convidando o povo para produzir, meu Deus, fruto no meio do deserto, porque é no meio da provação que a gente canta, ora, chora, adora e recebe. Aleluia, Jesus. Não é sobre a chuva, mas é quem vai ordená-la. Não é sobre ser terra fértil, mas é quem vai plantar semente. Porque o dono da promessa garante até no deserto. Ele vai fazer brotar águas no deserto. Ele vai fazer se arrebentar os ermos, as cabeceiras, as quedas d'água, só para molhar o teu sedento. Ele vai derramar
situação que você já não pode mais resolver com a tua mão, para dizer: o céu se lembrou de você. Aleluia, Jesus. Será que você Aleluia, crê glória a nisso? Deus. Glória a Deus. O céu se lembrou de um povo escravo. O céu se lembrou de uma terra pecadora. O céu se lembrou de uma carne imunda, de um povo cego, nu, miserável, e envia Jesus, o Filho. O céu se lembrou de nós. É por isso que nós temos a esperança. Agora não somos mais cativos, somos livres em Jesus Cristo. Temos liberdade para adorar, liberdade para crescer dentro da casa do Pai, dentro da terra fértil do Pai. Somos rosa de Saron. Não temos cheiro do mundo, nós temos essência de Cristo. Aleluia, Jesus. É Deus dizendo para mim e para você: você não é qualquer um. Você não é qualquer uma. Ainda que o homem negue tudo aquilo que eu tenho para a tua existência, o céu já te projetou. Não, você não está entendendo. Não é sobre o passo que você dá, é sobre o que Deus já projetou para você lá na frente. Aleluia, Jesus. Aleluia, Não é Glória sobre a o Deus. passo que você vê agora. Não é sobre o deserto que você está passando agora. É sobre a promessa que está ali. Aleluia. Pega ali. Glória a Por que Deus. está ali? Porque está chegando a hora. Aleluia, O Jesus. reino se aproxima. Glória a Deus. Está Aleluia. chegando a hora da noiva ser conduzida ao céu. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. E então confortarei as mãos fracas. Versículo 3. E fortalecerei os joelhos trementes ou vacilantes. Deus conhece a tua limitação. Aleluia, Jesus. Ele está dizendo: aquele que tem o poder de te acusar está te dando vida. Não, você não está entendendo. Aquele que tem o poder de condenar está te dando perdão nesta noite. Aleluia, Jesus. Aquele que tem o poder de te apagar, oh meu Deus, dessa terra, está te dando o poder nesta noite em se levantar e florescer. Chega de deserto, é tempo de acreditar e receber o novo de Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Chega de deserto, é tempo de crer que Deus tem melhor do que a nossa visão. O que Ele tem? Uma condição sobrenatural chamada graça. Aleluia. A qual o homem não carrega no bolso, não carrega na carteira, não carrega no celular, mas carrega dentro do coração quando adora. A graça só habita em quem adora, sim ou não? Amém. Glória a Deus. Eu sinto Aleluia. muito, mas quem não se torna verdadeiro adorador não vai. Ah, meu Deus, foi chamado, salvo pela graça, mas se não permanecer com a Senhor, a candeia acesa, perde a graça. Perde ou não perde? Se não permanecer na presença, perde ou não perde a salvação? Perde. Porque não é sobre tempo, não é sobre quantidade de tempo que você tem no deserto. Glória a Deus. É sobre um abrir e piscar de olho. Glória a Deus. Tanto se encontra a graça quanto se perde a graça. É não abrir e piscar de olho. Tanto se acha quanto se nega. Tanto se encontra Jesus quanto abandona Jesus. Quantos que piscam agora como crente e depois do piscar já não estão na presença mais. Quantos pregaram esta noite, mas não estarão no altar amanhã. Quantos pregaram o culto de domingo, mas não estavam mais no altar na terça-feira. Quantos pregaram no culto de terça, mas não estão no altar na quarta. O que é isso? Perdeu a graça, apagou a candeia, perdeu a esperança. Largou Jesus, abandonou Jesus.
sobre evangelho. Não é sobre terra, não é sobre condição, é sobre reino. E exatamente, é loucura para quem não busca conhecê-lo. Sim. E para quem não busca conhecê-lo, é improvável. Porque aquele ou aquela que não for achado no livro da vida, não é sobre ter uma religião, é ter o nome escrito no livro Da vida. não entrará no reino de Deus. Apocalipse. O profeta João vai mencionar. O profeta João vai nos alertar. Quantos serão deixados para trás com carteirinhas de 30, 40, 50, 20, e Jesus vai dizer: apartai de mim, eu não vos conheço. A palavra diz: os últimos serão primeiro. Por quê? Porque aqueles que chegaram hoje, que estão chegando hoje, tem muito mais amor do que quem já permanece. Aleluia. Glória a Deus. Primeiro amor, que não larga, que não solta. Primeiro amor é aquele que não se confunde, é aquele que se tem a certeza. Mas nessa noite Deus está dizendo: se você perdeu essa primeira essência, esse primeiro amor, é tempo de retornar. É tempo de buscar. Batei, batei, abri-se-vos. Pedi, pedi, dar-se-vos. Buscai e me encontrai. A porta da graça está aberta. Amém. Glória a Deus. Salvação para todos aqueles que querem se entregar a Cristo Jesus. Porque dentro deste firmamento de avivamento, Isaías está dizendo: e então os olhos dos cegos, ei, haverá um tempo de avivamento sobre a terra. Porém a terra passará pelo deserto da perseguição. A igreja será perseguida, mas no exato momento da perseguição, os cegos possuirão visão. Aqui há um tempo de restauração para os cativos. Aleluia. Este tempo é agora. Glória a Deus. Enquanto ele não vem, o tempo é hoje, o tempo é já, o tempo é agora. Os cegos, os olhos dos cegos serão abertos, e os ouvidos dos surdos se abrirão. E então os coxos saltarão como servos, ou como aquelas, meu Deus, animais que andam pulando de contentamento. É Deus dizendo: diga a esse povo que eu não dependo da condição humana dele para realizar aquilo que eu tenho para fazer. Então não dá para parar, porque é tempo de cantar. Não dá para parar, porque é tempo de choro. Há tempo para todas as coisas. Eclesiastes. É tempo de colher, é tempo de plantar, é tempo de regar, é tempo de chorar, é tempo de tristeza, é tempo de alegria. Qual é o tempo que você está vivendo nesta noite? Eu tenho uma palavra de Deus para você. É tempo de florescer. Amém. Não, Deus está te chamando para você abandonar a sua visão. Deus está, irmãos, é loucura. Deus está te chamando para você abandonar o estágio da tua casa Glória a agora. Deus. Não importa quem está se levantando contra você. Deus dizendo assim: é tempo de florescer. É tempo de deixar as minhas águas correr sobre este deserto. Aleluia. É tempo de receber aquilo que o céu está liberando. Mas o que me impede de receber? Porque quando eu estou no deserto eu não busco. Quando eu estou no deserto eu não tenho esperança. Quando eu estou no deserto, se eu não tiver fé, eu não enxergarei com a visão de Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Porque esse deserto será regado
pelas bênçãos de Deus, através das lágrimas que nós derramamos. Esse deserto se fluirão rios pela bênção de Deus, mas através dos sacrifícios que nós entregamos. Chegando no culto quebrado, vai chegando. Chegando no culto cansado, vai chegando. E levantando sem nenhuma condição, mas vindo. Não é sobre o que você traz, mas quando você se destina a não procrastinar ou a não desistir no meio da caminhada. Jesus está voltando para buscar a igreja. Aleluia. Ele quer florescer esta igreja, Ele quer amadurecer esta igreja antes dele voltar. Porque no meio do povo de Deus ainda há um povo cheio de cicatrizes, ainda há um povo que precisa ser curado. Porque os céus não vai levar ninguém doente. Jesus quer te curar para levar para os céus. Por que Jesus está demorando? É porque Ele está te dando a oportunidade de se preparar. Ele está nos dando a oportunidade de melhorar naquilo que nós precisamos melhorar. Por que Jesus não veio ainda? Porque não aconteceu? Porque você não está se deixando ser preparado para viver o novo de Deus. Glória a Deus. Aleluia. Não é sobre ser, é sobre o Espírito que diz: vem. Apocalipse. Sobre o Espírito que diz à noiva: vem. O Espírito diz à noiva: vem. Todo dia o Espírito Santo está nos chamando para a presença do Pai. Vem, 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 vem. Não deixe o diabo amarrar correntes cadeadas onde Deus já deu libertação. Não deixe o diabo te levar para lugares aonde Deus já te tirou. Não deixe ele colocar nada na tua boca onde Deus já travou batalha e peleja para te libertar. Não, não, meu Deus do céu. Eu estou dizendo para você nesta noite: não deixe ele te carregar para os becos, viela, baile funk. Não, Deus te trabalhou, Ele te tirou deste lugar. O Espírito diz e a noiva diz: vem. Você sabe quando nós chamamos Jesus? Você sabe quando nós chamamos o Mestre? Não é quando nós estamos no nosso melhor momento. É quando nós adoramos, gemendo e chorando e dizendo: vem. Deus está dizendo: eu vou molhar todo esse deserto com as suas lágrimas. Vem. Glória a Deus. Vem, porque eu já produzi a libertação, só que eu preciso da tua entrega. Vem. Vem. O Espírito está chamando: vem. Vem. Glória a Vem. Deus. Vem. Aleluia. Vem. Quem está pronto aí? Quem está querendo se colocar na posição? Quem está disposto a se prontificar para o céu? Amém. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Então essa é a chave. A gente quer receber sem vir. A gente quer receber sem entregar. Pode alguém receber uma mercadoria sem pagar o preço? Pode alguém, meu Deus, usar aquilo que ele não pagou o preço? O vestido, você pode chegar na loja, pegar, o nome disso é roubo, ou conquista daquilo que não é seu. É por isso que tem muita gente que não tem mais habilidade para lutar sobre estrutura de casamento, relacionamento. Aí pega o que não é dele, vai lá pegar o marido dos outros, o namorado dos outros, o noivo dos outros. Mas há um preço a se pagar, então paga o preço do teu e não queime do teu próximo. É o Espírito chamando: vem. O Espírito te chama para a casa de Deus nessa noite. O Espírito te chama para a presença nesta noite. O Espírito Santo te chama para o compromisso nesta noite. O Espírito Santo chama a crente para a entrega no altar nesta noite. O Espírito Santo está chamando da morte para a vida, porque é tempo de florescer, é tempo de entregar. Vem, 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 vem. Aleluia, glória a É Deus. tempo de entregar, vem. Não para, vem. Vem, se doa, se entrega, se aproxima, vem. Vem, fala de proximidade. Não se afasta da face do Senhor. Vem.
Vem. Tem restauração para o teu ministério. Tem restauração para o teu casamento. Tem restauração para a área que você perdeu da tua vida, chamada trabalho. Deus está dizendo, você não vai precisar cobiçar o de ninguém. Só vem, só se aproxima de mim. Só vem, só permaneça na comunhão. Vem! Glória a Deus. Se coloca de pé nessa noite. Glória a Deus. Volta ao primeiro amor, vem! Volta à primeira essência, Jerusalém! O céu abriu o cativeiro, o povo é liberto, então precisam voltar a adorar o Deus dos exércitos, Glória a Deus. o Senhor Aleluia. dos senhores, o Deus de Isaac, Jacó, Abraão. É Jesus dizendo, vem! Glória a Deus. Aleluia. Obrigado, Jesus. Vinde a mim todos que estão cansados, sobrecarregados. Por que a gente está cansado, sobrecarregado e se afasta da presença, hein? Por que a gente para de orar, para de ler a palavra? Ei, por que ao invés de intensificar, por que ao invés de procurar a cura, a gente se afasta da fonte? Porque o Espírito está dizendo, vem, 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 vem! Aleluia. Glória a Deus. Vem! Glória a Deus. Aleluia. É tempo do povo se aproximar de Deus. O céu para ver o teu culto. E você está entregando o que para Deus? Hã? Os anjos cantam Hosana, Hosana. Na tua oração, quando você toca a Deus, Ele se levanta do trono para realizar. Mas o que é que você está mandando para o trono? Glória a Deus. Aleluia. É por isso que o Espírito Santo intercede com gemidos inexprimíveis nessa noite. Está dizendo, vem para mais perto, vem para minha presença, vem para o primeiro amor, vem buscar a essência que você tem, vem, ei, porque é tempo de mergulhar em águas profundas, vem fluir como ermos, vem. Amados, toda sinceridade, sem nenhum julgamento, se Jesus fosse voltar por causa da adoração de cada culto, eu te garanto que Ele estaria mais distante, movido pela pontuação da tua adoração, do que próximo por causa da palavra. Então não é por causa da adoração que Ele virá, é por causa da promessa que Ele fez de nos buscar. Glória a Deus. É por isso que Ele está dizendo, mesmo fraco vem, mesmo quebrado vem, mesmo sem vontade vem, mesmo sem nenhum, meu Deus do céu, você está esperando ter alegria para orar, você está esperando ter alegria para abrir a Bíblia, e Deus está dizendo, não é sobre o que você me oferece, é sobre o que você resolve obedecer. Glória a Deus. Aleluia. Fecho porque não dá para continuar. As horas avançaram, mas Deus nessa noite está dizendo, eu estou te chamando para perto, independente do estado que você está passando. E se nós olharmos a nossa volta se fala de vida. Se nós olharmos da correria que nós temos hoje, onde o tempo passa muito rápido, onde a tecnologia nos distrai, nós sabemos que nós precisamos voltar para mais perto de Deus. Nós sabemos que é tempo de botar a nossa boca no pó. Nós sabemos que é tempo de prantear diante da presença dEle, porque quanto mais os segundos passam sobre a terra, mais se aproxima a vida e mais se distancia o homem de Cristo. Coloca a mão no teu coração nesta noite. Pai querido, Pai amado, nesta noite nós estamos diante da tua presença e nós pedimos, Pai querido, que a tua graça, que a tua doce misericórdia, Senhor, nos fortaleça e nos envolva com a tua glória celestial. Espírito Santo de Deus, para que a tua chama volte a queimar novamente dentro de nós, fazendo-nos voltar ao teu primeiro amor, fazendo-nos ouvir a voz do seu Espírito que chama
esposo, a tua noiva que chama pelo esposo, porque quem chama pelo esposo está perto. Então nos coloca perto de ti, Pai. Nos aproxima, Pai. E nós te pedimos pelos nossos pecados, não retire a tua presença de nós. Pela nossa fraqueza, não afaste a tua face de nós. Oh Espírito Santo da verdade, abra nossa boca como mudos para declararmos vem. Abra os nossos olhos como cego para declarar vem, para crer na visão, aleluia, da tua vinda. Abra os nossos ouvidos nesta noite como surdos para ouvir a tua voz que está ecoando o som de adoração nesta noite, esperando que eu me achegue até ti. Por isso, Pai querido, Pai amado, nos dê, Pai querido, nesta noite, Senhor, graça e autoridade para caminharmos, Pai. Senhor, e aquilo que prende, Pai, aquilo que ainda, Pai, dói como cicatrizes de prisões, de deserto, arranca de nós toda a corrente maligna. Senhor, aquilo que aprisionava a alma do adorador, impede ele de reconhecer a tua grandeza, o teu poder, a tua glória, a tua majestade. Senhor, abra a nossa visão por completo, tridimensional, sobre o teu reino. Senhor, abre o nosso coração para receber a tua palavra com contentamento. Senhor, e que na tua ira, na tua correção, Pai, nós aprendamos a te glorificar. Porque o Senhor é Deus para todo sempre. Porque o Senhor é eterno. E as tuas palavras, Pai, são firmadas como uma rocha. Porque a tua graça e a tua misericórdia nos cercarão e nos abençoarão dia após dia até a tua volta. Por isso, Pai, abençoe as nossas vidas. Glorifica o teu santo nome nesta noite e nos coloca no centro da tua vontade, do teu querer, obedecendo a voz do Espírito que diz: vem. Ensina-nos, Deus, a contar os nossos dias como se fossem os últimos, para que nós aprendamos, Pai, mais de ti e menos de nós. E assim nós te glorificamos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glória a Deus.